agora a gente vai estudar um pouquinho sobre razão. E a razão, para entender esse conceito, é legal você analisar o mapa e pensar em todas as vezes que você olhou para o mapa e não enxergou a sua escala. Ou seja, todo mapa que você observar, dá uma olhadinha lá no cantinho deste mapa, porque lá vai estar fornecido para você um pouquinho sobre as dimensões. Essa informação, ela trata das dimensões deste mapa. Ou seja, a nossa dimensão aqui é 1 para 33.630.000. Isso representa que a cada uma unidade desenhada aí no nosso mapa está representando 33.630.000 unidades reais. Ou seja, a escala, ela é utilizada aí para dimensionar um desenho, certo? Dimensionar algo real para o desenho ou do desenho para o real, e a gente vai ver um pouquinho sobre essa escala depois, ok? Mas, professora, o que tem a ver uma escala com uma razão? A razão, ela é simplesmente a divisão, o quociente entre dois números. Se nós estamos trabalhando com uma escala, nós estamos trabalhando com uma divisão, escrita de uma maneira diferente. Nós sabemos aqui que uma razão, então, ela pode ser escrita de duas maneiras, de forma linear ou na forma fracionária, que a gente encontra bastante. Então, aqui eu tenho a divisão entre A e B, e aqui a gente vai poder também observar os termos de uma razão. Sempre o primeiro termo nós chamaremos de antecedente e o segundo termo de consequente. Então, novamente, a razão é a divisão, é o quociente entre dois números, e estes dois números são chamados de antecedente e consequente. Então, a gente pode ter um exemplo muito simples. Nós temos aí, numa sala de aula, 40 alunos, por exemplo, ok? Lá na sua sala, pensa na sua sala, você tem 40 alunos na sua sala, e destes 40 alunos, 15 são meninas. E aí eu peço para você, qual é a razão do número de meninas para o total de alunos dessa sala? Você poderia pensar, nossa, prof, mas aí a gente tem 15 meninas, o total de alunos são 40, se razão é uma divisão, eu posso escrever 15 sobre 40, ou ainda 15 para 40. Então, a gente conseguiu escrever a razão, a divisão entre o número de meninas e o total de alunos na sala. Isso é muito simples, acredito que você já tenha recordado, já tenha visto isso em algum momento, então vale a pena lembrar para a gente poder aprofundar os nossos conhecimentos depois. Pensamos agora um pouquinho no conceito de razões equivalentes. A equivalência para nós significa uma igualdade. Duas razões que estão escritas de formas diferentes, mas que elas representam a mesma parte. Elas representam a mesma coisa. Vamos pensar assim: 1/2 e 5/10. Será que são frações equivalentes? Existem duas formas de a gente pensar. Primeiro, do 1 para o 5 ocorreu uma multiplicação por 5, porque 1 multiplicado por 5 é 5. Do 2 para o 10 ocorreu também uma multiplicação por 5, porque 2 vezes 5 também é 10. Então aí a gente consegue ver que 1/2 e 5/10 equivalem à mesma parte do todo. Por isso a gente diz que são razões equivalentes. Lembra do conceito de frações equivalentes que você viu lá no 6º ano? Aqui é o mesmo sentido, só que agora não mais estamos falando de fração, mas estamos falando de algo relacionado com isso, chamado de razão. Então, a razão, as duas razões serão equivalentes se elas representarem a mesma parte, se elas representarem a mesma coisa. Ou ainda, se nós dividirmos 1 por 2, o nosso resultado é 0,5. Se dividirmos 5 por 10, teremos como resultado também 0,5. Então, concluímos que as duas razões, elas são sim equivalentes, elas representam a mesma parte. Ou ainda, 1 vezes 10 não é 10?
2 vezes 5 não é 10 também? Se a gente fizer essa multiplicação cruzada e os resultados forem iguais, a gente conclui novamente que essas duas razões serão equivalentes. Então, pensamos no conceito de razão novamente, é a divisão, é o quociente. Cuidado com essa palavrinha quociente, é a divisão. Então, a razão é uma divisão entre dois termos. Esses termos, eles são chamados de antecedente e consequente. Lembre que você pode escrever de duas formas, de maneira linear, essa divisão, ou ainda em forma de fração, representando essa divisão. Razões equivalentes são aquelas razões que representam a mesma parte do todo. Tome cuidado com isso e a gente vai pensar um pouquinho nessas razões de espécies iguais, espécies diferentes e como isso vai aparecer para nós aí nos nossos problemas.